Olá, futuras enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de estudo de caso clínico, tá? Foi um pedido de uma amiga minha, então lá no meu grupo de estudos do Facebook, e eu vim trazer para vocês. Então eu vou explicar para vocês o que é um estudo de caso e como realizar esse estudo de caso, tá, gente? Para quem então não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos para que se chegue a mais pessoas, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, então meu Instagram é @cordeiro849 e o meu Facebook é Priscila Cordeiro, tá, gente? Então peço aí o apoio de vocês novamente, agradeço pelo crescimento do canal, né? Então vamos começar o vídeo. O que viria a ser, então, um estudo de caso? Um estudo de caso, então, a gente faz para conhecer a fundo o nosso paciente, para conhecer, então, as condições dele, né? Como que ele vive. Até porque a gente precisa entender que ele vai fazer um tratamento no hospital, mas esse tratamento, muitas vezes, tem que continuar fora do hospital. Então, a gente precisa saber adaptar o tratamento à vida do nosso paciente, tá, gente? Então, para que a gente faça isso, a gente faz um estudo de caso ou um caso clínico, tá? Então, eu fiz aqui alguns passos que eu vou passar para vocês, tá? Como é que a gente começa um estudo de caso? A gente vai começar um estudo de caso pela anamnese, na verdade, pela anamnese, tá? Nessa anamnese, a gente vai começar, então, com a identificação do nosso paciente. O que vai na identificação do nosso paciente? O nome. Então, o nosso paciente de hoje, fictício, vai ser Davi Vieira, tá, gente? É fictício. Então, o nome dele vai ser Davi Vieira. A gente vai colocar nome, a gente vai colocar a idade. O meu paciente, ele tem 57 anos, tá? A gente vai colocar o sexo, ele é do sexo masculino. A gente vai colocar estado civil, o estado civil dele é casado. E a gente vai colocar profissão também. Então, profissão aposentado. Então, esses são os dados de identificação do nosso paciente, tá? Depois que a gente terminou os dados de identificação, a gente vai partir para a queixa principal do nosso paciente. Então, a queixa principal do nosso paciente, o meu paciente, ele veio, então, ao meu serviço de saúde, tanto hospital, quanto unidade de saúde, quanto estratégia de saúde da família, e ele me disse que ele tem uma dor na perna que dói muito e parece que tá queimando. Essa é a queixa principal dele e que ele mal consegue andar devido a essa dor, tá, gente? Depois, então, a gente vai trabalhar com a história da doença atual. A gente vai trabalhar com o dia que o paciente foi admitido, né, no nosso hospital, no nosso serviço de saúde. Então, o meu paciente, ele foi admitido no dia 1º de 2021, né, 1º de setembro de 2021. Ele foi admitido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tá? O diagnóstico médico do meu paciente foi pneumonia comunitária, né? É um tipo de pneumonia que o paciente adquire na comunidade dele, tá? Não é adquirida no hospital, é adquirida na comunidade. No prontuário do médico, né, que ele evoluiu, o paciente, então, ele refere sintomas como febre alta, cefaleia, calafrios e registrou que o paciente, então, era fumante e obeso, tá? Ele tinha obesidade. Então, o meu médico, ele pediu um raio-x de tórax, tá? Onde apresentaram alterações, tá? Que também podem ser ocasionadas pelo tabaco, uso do tabaco, ou seja, eram lesões no pulmão, como se fossem cicatrizes, que podem ter sido, então, ocasionadas pelo uso do tabaco, tá? Então, o histórico, depois que a gente falou, então, do histórico da doença atual, a gente vai falar da história social do nosso paciente, tá? No meu caso, meu paciente, ele é aposentado, tá? Ele tem um bom relacionamento com a família. Ele mora com a mulher, com a esposa, e mais 3 filhas, tá? As filhas têm idade de 18, tá? Tem 23 e 13 anos. Então, são 3 filhas, 13 anos, 18
e 23 anos, tá? O meu paciente, ele é hipertenso. Ele mora além dele ter um bom relacionamento com a família dele, morar com a esposa e mais 3 filhas, ele mora então numa casa de alvenaria, né, uma casa de material. Ele tem saneamento básico, ele tem esgoto tratado, tá? Isso é muito importante a gente saber. A casa é própria, tá? Ele não paga aluguel. Então, esses são dados que a gente precisa perguntar, tá? O paciente, ele não tem carro, ele, né? E ele é aposentado, ele vive da aposentadoria dele. A esposa é dona de casa e é aposentada também, porque ela trabalhou um tempo e agora ela é aposentada. Então, os dois são aposentados, tem 3 filhas. As filhas, então, estão estudando, ainda não trabalham. A única que trabalha é a de 23 anos, tá? Então, isso é bem importante a gente entender a estrutura familiar do nosso paciente. Depois, a gente soube que o nosso paciente, ele é hipertenso, tá? Além de obeso e além de fumante, né? Então, o nosso paciente, ele refere perda de apetite, né, devido ao quadro da pneumonia. Os hábitos dele, a gente precisa saber se ele se exercita, qual é o hábito de vida dele diário, né? Então, o nosso paciente, o único hábito que ele tem é fumar. Então, ele é fumante já há 45 anos, tá? Ele foi vítima de um AVC, mais ou menos há uns 2 anos. Isso é muito importante a gente relatar doenças prévias, tá? Cirurgias prévias, porque a gente precisa entender, né, o nosso paciente, porque essas doenças prévias, elas podem vir a acarretar em doenças futuras. Então, a gente precisa entender qual é o histórico de doença prévia do nosso paciente, tá, gente? Isso é muito importante a gente investigar também. Então, a gente vai fazer um exame físico, né? A gente vai fazer uma expensão, né, no paciente, né? Vai avaliar ele todinho, vai inspecionar ele todinho, da cabeça aos pés. Então, o meu paciente, ele não teve achados clínicos, tá? Na expensão dinâmica, né, a gente vai fazer o nosso paciente caminhar, né? O meu paciente, ele teve marcha claudicante, então, tá? Ele teve uma marcha meio incomum, né? Com a palpação que eu fiz no tórax dele, ele teve simetria normal, então o tórax dele era simétrico, tá? Os 2 lados iguais, não teve dissimetria nisso, né? Então, sem massas e achados, tá, gente? Então, na palpação, eu palpei, não tinha nenhum nódulo, não tinha nenhuma massa palpável no tórax do meu paciente, tá? Na percussão, né, que é aquele som que a gente faz, ó, o que eu percebi? Som claro pulmonar, tá? Sem interferência. A percussão estava normal. Isso é exame de tórax, tá, gente? Na ausculta, porque o meu paciente, ele tem pneumonia. Então, a gente tá fazendo um exame físico no tórax, tá? Na ausculta, foi normal, tá? Sem estertor, mas aí no caso, sem estertor, crepitação ou sibilos e roncos, tá? Não tinha isso presente na ausculta pulmonar dele, tá? Na avaliação da força de resistência dos membros inferiores, o membro inferior direito foi... então, o paciente, ele não conseguiu fazer movimentos porque ele se queixava de muita dor. E membro inferior esquerdo foi normal, tá? Teste de reflexo plantar, que é o de Babinski, tá, gente? O membro superior esquerdo sem sinal de Babinski, então foi negativo. E no lado direito foi indiferente, foi indefinido, tá? A gente não conseguiu avaliar bem essa parte. Então, os exames, a gente vai ver o diagnóstico, tá? Então, se for por exame laboratorial ou de imagem, né? Quando foi realizado o exame físico no paciente, os exames laboratoriais ainda não tinham sido realizados, tá, gente? Mas é bem provável que seriam solicitados depois, tá? No de imagem, o raio-x de tórax que foi pedido, lembra que no início lá eu coloquei que foi solicitado no diagnóstico médico um raio-x de tórax, então foi sugestivo então de pneumonia, tá? O resultado.
Na fisiopatologia do nosso paciente, né, ele tem pneumonia, né? Então, na pneumonia, a contaminação, ela pode se dar, então, por vias aéreas, né, por inalatórios, né, por paciente inalar. Então, essa, no caso, ele pode adquirir a pneumonia, então, inalando, tá? Pode ser por via, então, hematogênica, hematogênica, tá? Então, pode ser por focos infecciosos, né? Em pele, em vias urinárias, intestino, abdômen e ossos. O que significa isso? Quer dizer que o paciente ele tem uma bactéria que foi para o pulmão e evoluiu, então, para uma pneumonia, tá? Os micro-organismos, então, que causam a lesão nessa mucosa, né, respiratória, ele pode levar, então, a uma descamação celular, exsudação alveolar e brônquica, tá? Que é o que leva a gente, então, a ter a pneumonia, tá? Qual é o tratamento que a gente faz? Isso tudo vai no teu estudo de caso, tá? A gente, geralmente, o tratamento que o médico aconselha é antibiótico terapia, né? Repouso, né? Para poupar o gasto energético, hidratação, suporte calórico adequado, tá? Inaloterapia, né? Com nebulização ou broncodilatadores, né? Que é utilizada muitas vezes a Aerolin, né? Não sei se alguém já usou, que é um broncodilatador. Então, a gente faz o nosso estudo de caso em cima do nosso paciente. A gente vai pegar desde o que trouxe, desde da identificação do nosso paciente, o que trouxe ele até o hospital, o diagnóstico que foi desenvolvido durante o percurso dele dentro do hospital e até o final do tratamento. E o que foi realizado no paciente, tá? Então, o estudo de caso, ele vai pegar o nosso paciente desde quando ele tá lá na casinha dele, tudo que ele faz, os hábitos dele, né? As condições que ele tem financeiras, até doenças prévias, né? Hábitos de vidas, né? O estilo dele, que se ele bebe, se ele não bebe, se ele fuma, se ele não fuma, né? Se ele fez cirurgia, se ele não fez, tá? Doenças crônicas, né, que ele tem. Então, tudo isso a gente pega e faz um apanhado e coloca dentro do nosso estudo de caso, dentro do nosso caso clínico. A gente faz anamnese, exame físico e os cuidados com o nosso paciente. O diagnóstico médico até o tratamento que vai ser realizado no nosso paciente, tá, gente? Então, o estudo de caso a gente faz baseado nisso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me pedir lá no Facebook, no Instagram ou aqui mesmo no canal, certo? Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, maravilhosa. Agradecer pelo crescimento do canal. Obrigada e por hoje é só.